Olá, tudo bem? E aí, que características não posso esquecer na endocardite? Então, vamos falar um pouquinho de endocardite infecciosa? Vamos comigo? Tudo bem, vamos começar aqui com um caso clínico. É o Cristiano, ele tem 34 anos e a vida não está fácil para o Cristiano. Por que não? Porque ele tem 34 anos e vem ao pronto atendimento pela 6ª vez. Ele tem febre há mais de 30 dias, sem horário definido, mas sempre baixa, de até 38, 38,5 graus. Tem ainda uma artralgia com edema articular simétrico, não tem doenças crônicas, não fez viagens recentes e fez, como único antecedente aí, uma extração dentária há 2 meses. No exame físico, ele tem a presença de lesões dolorosas em pontas dos dedos, que são avermelhadas. No aparelho cardiovascular, ele tem um sopro sistólico em foco mitral, de 3 cruzes em 6, e presença de hemorragia conjuntival. Isso de exame físico. Nos exames de sangue, ele tem um hemograma com hemoglobina de 10, um VCM de 90, um leuco de 10,350, 90% de neutrófilos, um PCR de 32 com fator reumatoide positivo. Tem 2 hemoculturas positivas com estrépito do grupo viridans e tem um ecocardiograma que não viu vegetações. Então, um ecocardiograma sem vegetações visíveis. Mesmo com um eco sem vegetações, o paciente teve tratamento iniciado com penicilina cristalina mais gentamicina, por ter relato de fechamento de critérios para endocardite. Então, alguém chegou lá e falou, olha, tem critérios para endocardite, vamos começar a tratar. E aí, você concorda que ele teve critérios de diagnóstico para poder fechar a endocardite? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouco na aula. É interessante que a gente lembre isso, eu vou lembrar um pouco das histórias que ele tinha durante a aula, à medida que a gente for falando. Vamos lá? Então vamos lembrar que endocardite não é uma infecção só de válvulas. Muitas vezes acha que eu tenho que ter uma infecção no folheto, na válvula. Eu posso ter uma infecção na parede do miocárdio, nas cordoáleas, e isso também é endocardite, em qualquer parte do coração, na parte própria da musculatura, eu vou ter uma endocardite. Eu posso ou não ter associação a dispositivos intracardíacos, também ser uma endocardite, como um marca-passo, um acesso central. Se eu tiver, às vezes, uma vegetação no dispositivo que está dentro do átrio, isso vai causar embolização, isso vai causar febre, isso vai causar problemas, e querendo ou não, isso é também considerada uma associação com uma endocardite. E aí, quando eu falo em endocardite, a principal classificação da endocardite, que é aqui nos é cobrada em provas, tanto de R1 quanto de R3, é a classificação em doença aguda ou subaguda. Se eu falo doença aguda, eu estou pensando numa doença que em pouco tempo ela foi muito agressiva. Então ela faz grandes destruições em pouco tempo, ela faz febre alta e é uma doença que não dá tempo de ficar evoluindo. Por quê? Porque como ela fez muita alteração, logo ela vai dar muito sintoma. Eu vou ter febre alta, evolução de dias, e um período máximo de 6 semanas, e geralmente o bichinho que causa isso é o Staphylo aureus. Staphylococcus aureus são bactérias extremamente agressivas, elas são destrutivas de uma maneira geral, não só no coração como no corpo inteiro, e tanto que a gente se preocupa muito com esse perfil de bactéria. A mortalidade na endocardite aguda é uma mortalidade alta. Na subaguda, eu vou ter geralmente uma febre baixa e persistente. Então, é mais ou menos a história do nosso paciente. Apesar dele não ter mais de 6 semanas, é uma febrinha de 38, 38,5, que está se arrastando aí há mais de 30 dias, ele não soube contar, mas que tem um perfil mais de subaguda do que de aguda, com manifestações clínicas lentas, mas que vão piorando, que vão aparecendo cada vez mais. E ela vai ter uma evolução de semanas. Geralmente, ela acontece com mais de 6 semanas, até alguns meses.
Quem normalmente causa esse tipo de endocardite, que é a subaguda, é o Streptococcus viridans, e além dos enterococos de uma maneira geral. Então, em geral, existe uma diferença entre o estáfilo e o streptoenterococo nesse perfil de infecção. E isso é importante para a gente poder definir, num tratamento empírico, quem que eu estou querendo cobrir, qual é o perfil, qual é a epidemiologia, de onde pode ter vindo a bactéria, qual a bactéria que cresceu, certo? Bom, e se eu for considerar o agente etiológico, a mortalidade ou a agressividade lá é determinada diretamente pelo agente. Então, os cocos gram-positivos, geralmente strep do grupo viridans, são os mais frequentes causadores. É o caso do causador, do caso clínico que nós estamos discutindo. Era um strep do grupo viridans. Eu posso ter gram-negativos muito raramente, causando infecções em válvulas cardíacas, fungos muito raramente, e se tiver fungo, geralmente é cândida, e eu tenho os fastidiosos. O que quer dizer fastidiosos? Crescimento muito lento, muito mais do que o comum. O grupo RASEC ele só existe para a gente se lembrar deles aqui, mas é muito raro a gente ver uma infecção pelo RASEC. Mas eventualmente pode acontecer, e numa causa de febre persistente com um diagnóstico difícil, a gente precisa lembrar dos fastidiosos como causa de endocardite e de endocardite subaguda como uma causa de febre prolongada de identificação difícil, né? Entre os gram-positivos, a gente tem 3 bactérias que a gente sempre tem que lembrar delas. O strepto, que é o mais comum, e aqui eu não estou falando de streptopneumoniae, eu estou falando principalmente de strepto de grupo viridans, o estáfilo e o enterococo. Os 3 são gram-positivos e são as bactérias mais frequentemente causadoras de endocardite, estáfilo, strepto e enterococo. E aí, nesse ponto, vem a primeira parte que é importante, que é cobrado em provas de R3. Então, eu preciso lembrar que, apesar daquela classificação de aguda e subaguda ela ser importante, a gente tem nas provas de R3 muita lembrança com relação a uma válvula que é difícil de se fazer diagnóstico, que é a válvula tricúspide. Então, em geral, o eco transtorácico ele não consegue ver facilmente válvula tricúspide, porque é uma abertura, é uma janela que é posterior. A não ser que o ecocardiografista seja muito bom ou o paciente seja muito magrinho, eu preciso fazer um eco transesofágico para conseguir fazer um diagnóstico de endocardite de válvula tricúspide. Então isso cai em prova, isso precisa ser lembrado, e quando eu estou pensando em válvula tricúspide, o agente mais frequente causador disso é o Staphylo aureus. Aliás, se eu estou pensando em estáfilo, o paciente usuário de drogas, frequentemente ele tem infecções de câmara direita, frequentemente ele vai ter o Staphylo aureus, assim como outro Staphylococcus, que são os estáfilos de pele, que ele usa na hora de injetar, estamos falando de drogas endrovenosas, e em geral, a válvula tricúspide é um ponto bem comum nesse tipo de paciente fazer infecção. Então, lembrar da tricúspide como um diagnóstico difícil, lembrar de usuários de drogas intravenosas e lembrar do Staphylo aureus como principal causador. E aí, quando eu vejo a relação entre os agentes e alguma causalidade do que ela está causando da endocardite, eu vou lembrar que o Staphylo aureus, então, ele é mais frequente em usuários de drogas intravenosas, mas ele também pode estar presente em catéteres intravenosos, principalmente no paciente que está internado já. Então, posso ter um Shire, posso ter um duplo lumen, um intracate, posso ter um permicate, que é um semi-implantável, ou um portocate, que é um implantável completo. E aí, nessas situações, se eu tiver uma endocardite, é um catéter que fica ali muito tempo, é puncionado, é usado, tem uma chance maior de levar a bactéria para dentro. Geralmente, eles ficam centrais, eles vão até dentro do átrio e tem uma chance maior de fazer infecção. Nessas situações, os estáfilos são muito frequentes e o Staphylo aureus é um dos mais frequentes. Quando eu falo em coagulase negativa, o que é o coagulase negativa? Todos os estáfilos que normalmente moram na pele e que não são causadores de infecção, em alguns pacientes eles têm um risco maior de causar infecção.
Quem que são os estáfilos não áureos que moram na pele? Estáfilos epidermides, o Staphylos hominis, o Staphylos saprofíticos, entre vários outros. Normalmente eles são só colonizantes, eles são moradores da pele. Mas em alguns pacientes eles podem eventualmente causar endocardite. Em que situações com mais frequência? Pacientes que fizeram angiografia, pacientes que estão em hemodiálise, principalmente se ela é feita pela fístula arteriovenosa, pacientes usuários de droga intravenosa, do mesmo jeito que tem o áureus, pode ter o coagulase negativa, pelo motivo óbvio de usar o contato da pele, de não fazer a asepsia adequada na hora de injetar a droga. Streptoviridans, tratamento dentário. Olha o nosso paciente lá do começo da questão de novo. Ele tem o Streptoviridans. O que ele teve que chamou atenção? Um tratamento dentário 2 meses antes. Então, lembrar que tratamento dentário, ele frequentemente está relacionado em pacientes que têm predisposição a fazer uma endocardite por viridans, quando ela acontece. Higiene oral precária, quando eu tenho dentes em mau estado de conservação. Strepto bovis, neoplasias gastrointestinais e pacientes idosos têm uma chance maior de ter o bovis. Então, o bovis é sempre uma lembrança para anel intestinal. Intestino grosso em geral, neoplasias colônicas em geral, tem relação com Strepto bovis. Atualmente, o bovis ele foi subdividido para galolíticos, mas no final das contas, a distribuição e o que é cobrado em provas ainda é Streptococcus bovis como causador de endocardite em pacientes que têm alterações intestinais secundárias a um câncer de intestino. Então, lembrar disso, que isso é um ponto que muitas vezes é cobrado em provas para vocês. E aí, quando eu pego o tipo de válvula, também faz diferença no tipo de bactéria que eu estou procurando. Se eu tenho uma válvula nativa, aqueles meus 3 amiguinhos gram-positivos são os mais frequentes causadores de válvula nativa. Strepto, enterococo e Strepto bovis. E aqui entra um pouco o estáfilo nessa situação. Mas Strepto grupo viridans, bovis e enterococcus na válvula nativa são bastante frequentes. Na válvula prostética, aquele paciente que põe uma válvula biológica, por exemplo, para trocar uma válvula, até 1 ano, os bichinhos de pele, o Staphylo epidermides, os coagulase negativos, são muito frequentemente causadores de infecção. Já após 1 ano, ele fica muito parecido com a endocardite subaguda. E aí passa a ser o Streptoviridans como principal causador, às vezes um pouco o enterococo. Já nos pacientes com infecção hospitalar, aí a gente lembra do Staphylo aureus, e aí dentro do hospital a gente está vendo um paciente com catéter, a gente está vendo um paciente com um perfil de pele que muda, né? Eu vou ter os coagulases negativas, o epidermides como causador, e eu vou ter o enterococo ainda como um causador. Por quê? Frequentemente num paciente que está no ambiente hospitalar, ele faz translocação bacteriana, ele faz obstipação, e essa translocação bacteriana, o enterococo é uma das bactérias que está ali nas fezes e que pode, caindo na corrente sanguínea, aumentar a chance de fazer infecção. Também, do ponto de vista urológico, os pacientes sondados cronicamente têm uma chance maior de fazer endocardite por causa da presença do enterococo aí. Mas, de uma maneira geral, na hospitalar é diferente da válvula nativa, que é diferente da válvula prostética, e a gente tem que lembrar disso sempre. Então, dentro dessa avaliação, a gente faz uma avaliação daquilo que é mais frequente, o que não quer dizer necessariamente que sempre uma válvula cardíaca prostética vai ter aquele tipo de bactéria, ou uma infecção hospitalar de endocardite vai ter aquele perfil de bactéria. Mas por que a gente faz esse tipo de colocação? Endocardite é uma infecção difícil de fazer diagnóstico e difícil de se ter o diagnóstico etiológico. Nem sempre ela cresce na hemocultura. E aí, quando eu tenho que entrar com tratamentos empíricos, eu vou fazer o tratamento empírico sempre baseado nas bactérias que são mais frequentes, no usuário de drogas, na bactéria que é mais frequente no paciente com válvula prostética até 1 ano ou depois de 1 ano, e a partir daí a gente faz esse tipo de avaliação, certo? Então, o que eu costumo ter
de quadro clínico numa endocardite? Eu costumo ter a febre, o sopro cardíaco, calafrios e sudorese, anorexia e perda de peso. Normalmente esse paciente ele tem esplenomegalia, ele pode ter embolias, e se eu estou falando de embolia, depende do lado do coração que eu tenho endocardite. Na câmara direita, geralmente emboliza para pulmão. Já as endocardites de câmara esquerda vão para o sistema nervoso central e para extremidades, e às vezes o primeiro ponto que faz diagnóstico de endocardite é uma embolia à distância, não é um sopro cardíaco ou uma alteração de coração logo de cara. Dentro desse ponto, é importante a gente lembrar de uma outra situação. Então, a gente tem os fenômenos que a gente chama de fenômenos periféricos. E o que são os fenômenos periféricos? Eles podem ser, às vezes, o primeiro sinal de uma endocardite. E eles vão auxiliar a gente no diagnóstico. Eles podem ser hemorrágicos ou imunológicos. Então, de novo, a gente está falando aqui de embolizações à distância ou de situações onde eu vou ter imunocomplexos como resposta a uma inflamação, a uma infecção que está acontecendo de uma maneira insistente naquele organismo. Então, começando primeiro pelos hemorrágicos, a gente precisa lembrar que a gente tem petequias em 40% dos pacientes. Então, os pacientes que têm endocardite, quase metade deles vai fazer petequias em algum momento. Por isso que a gente tem sempre que checar conjuntivas. E, geralmente, as conjuntivas elas não são tão facilmente vistas como uma hemorragia conjuntival. Então, no paciente do início da questão, ele tinha hemorragia conjuntival, mas que precisa ser checado para poder ver se tem algum tipo de fenômeno hemorrágico. Posso ter ainda hemorragia nas unhas, como lascas, e posso ter as lesões de Janeway, que são lesões não dolorosas nas extremidades. O nosso paciente ele não tem lesão de Janeway, porque a lesão dele dói. E essas lesões de Janeway, elas geralmente são petequias, parecem petequias, né, nas extremidades, que vão ser apertadas, não vão ter dor, e elas chamam bastante atenção. Então, quando eu vejo um fenômeno hemorrágico, eu vejo um paciente cheio de lesões à distância, elas são maiores do que simples petequias, então elas não são só pontinhos, elas fazem áreas mesmo enegrecidas. Eu posso ter, às vezes, na unha, coisas que me chamam pouco atenção, que são lascas, né, hemorragia em lascas, ou eu posso ter uma hemorragia conjuntival, que nem sempre ela é fácil de ser vista. Eu preciso, às vezes, levantar a pálpebra, fazer um exame cuidadoso, e isso o paciente, no caso clínico do início dessa aula, ele tinha. Tenho ainda os fenômenos imunológicos. Se eu estou falando de fenômenos imunológicos, eu vou ter hemorragia retiniana, e a gente está falando principalmente dos hotspots, né? Os nódulos de Osler, que são muito dolorosos, são nódulos inflamatórios, então isso o nosso paciente tinha. Então ele já tinha fenômeno hemorrágico e agora a gente está entendendo que ele também tem nódulo de Osler, que são nódulos geralmente dolorosos, secundários a uma inflamação de uma deposição de imunocomplexos. Posso ter artralgia, nosso paciente também tem artralgia, e posso ter fator reumatoide positivo, nosso paciente também tem fator reumatoide positivo. É muito mais comum a gente ver alterações imunológicas, por exemplo, numa endocardite subaguda, exatamente porque o paciente ele tem tempo para fazer tudo isso. E ele vai piorando, cada vez piorando mais, e os sintomas eles vão piorando, e a resposta inflamatória, como é um paciente jovem, ela vai levando cada vez mais à alteração de fenômenos imunológicos. Então, nessas situações, a gente tem sempre que ficar atento. Então, o nosso paciente do início do caso clínico tem fenômeno hemorrágico e também tem, a maioria desses fenômenos imunológicos só não foi visto hemorragia retiniana. Mas é esse tipo de lesão que a gente vê grandes hemorragias retinianas, a gente vê lesões que lembram muito os fenômenos hemorrágicos, mas na hora que eu coloco o dedo aqui, eu vou ter um processo inflamatório importante, o paciente ele vai reclamar de dor, vai ser doloroso, geralmente na extremidade, e isso ajuda a gente a fazer o diagnóstico. Então, está suspeitando de endocardite, vai procurar por lesão de extremidade, vai procurar por petequia. A gente costuma ver isso com bastante frequência. E aí, dentre os fenômenos
periféricos, a gente tem um que é colocado em separado, mas ele é um fenômeno vascular, que é a embolização do aneurisma micótico. Apesar de ter o nome de aneurisma micótico, não tem nada a ver com infecção por fungos. O aneurisma micótico é o nome que a gente dá para uma embolização de bactérias à distância. E essa embolização vascular de bactérias à distância vai fazer implantação muitas vezes nos vasos. Então o paciente ele vai ter formações saculares nos vasos, ele vai ter uma transformação daquele vaso que pode inclusive se romper. Geralmente esse tipo de aneurisma, ele é um aneurisma infeccioso, ele não é por trombos. Então eu não tenho indicação de anticoagulação para aneurismas micóticos. Por quê? Porque isso é um fenômeno de alteração vascular de embolização bacteriana à distância. Então eu vou ver muitas vezes essas alterações saculares nos vasos, ou eu posso ter sangramentos secundários ao rompimento de um aneurisma micótico num vaso à distância. E tudo pode ter começado com uma simples lesão de uma bactéria que foi encaminhada à distância e que fez essa implantação no vaso. Então esse tipo de lesão também, muitas vezes, é o primeiro sinal de uma endocardite. O paciente ele vem por uma hemorragia, ele é drenado da hemorragia, é suspeitado de um aneurisma por alteração e quando vai ver ele tinha febre, ele tinha alteração sacular e muitas vezes era um aneurisma micótico. E aí de alterações clínicas no sangue, geralmente eu vou ter na endocardite subaguda uma anemia que é normocrônica, nosso paciente de novo tinha uma anemia normocrônica, como no caso clínico que a gente falou, mas na aguda, geralmente eu vou ter leucocitose com desvios. No rim eu posso ter glomerulonefrite, e isso é um fenômeno imunológico, né? Posso ter deposição de imunocomplexos e posso ter lesões embólicas focais, como um secundário, é um fenômeno vascular. Na parte articular, posso ter artrites com artralgia proximal, geralmente aqui ela é monoarticular. E isso chama bastante atenção, ser monoarticular num paciente que tem, às vezes, como primeiro sintoma uma artralgia, para depois aparecer febre, aparecer outras coisas aí. A espondilodicite, ela pode acontecer também como uma lesão secundária a uma endocardite. Então é importante, em pacientes que façam lesões como essa, que se investigue a válvula cardíaca, porque muitas vezes o estáfilo que está causando isso aqui, ele pode ter vindo de outro lugar, inclusive do coração, ou um estrépito, ou um gram positivo que não seja um estáfilo. Na maioria das vezes, as embolizações de estáfilo, se são em tricúspide, elas não vão para a coluna, né? Elas acabam indo para outros locais. Mas, no geral, a gente preocupa muito em procurar de onde veio a bactéria que causou uma espondilodicite dessas. Em geral, ela não nasceu aí na coluna. Ela estava na circulação sanguínea porque ela foi embolizada de outro lugar, ou de uma lesão de pele, ou de uma lesão que fosse no coração, numa válvula cardíaca. Então acaba sendo necessário fazer um ecocardiograma e uma avaliação clínica criteriosa nesse perfil de paciente. Como é que eu faço o diagnóstico de endocardite? Então, primeira coisa que todo mundo esquece. Todo mundo fica preocupado com o critério de Duke, todo mundo fica preocupado em começar um antibiótico, mas a gente esquece que a gente tem uma dificuldade muito grande no diagnóstico etiológico das endocardites. E se eu estou falando de endocardite, antes de começar um antibiótico, eu preciso hemoculturas. Preciso fazer coleta de hemoculturas, de preferência na bacteremia, no momento do tremor, que é aquele momento que precede, que é antes da febre, porque quando eu tenho a febre eu já tive a desnaturação, então de preferência ainda no tremor, eu vou lá e faço a coleta do sangue. Em geral, se pede 3 pares de hemoculturas para que a gente faça um diagnóstico, que não precisam ser os 3 ao mesmo tempo, mas os que são coletados ao mesmo tempo de pontos diferentes, de membros diferentes, por exemplo. Posso ainda fazer o ecocardiograma, lembrar que existe uma diferença entre transtorácico e transesofágico. O transesofágico ele aumenta a sensibilidade do exame para até 95%.
mas não é 100%. Lembrar que o transtorácico, como no caso do nosso paciente, do caso clínico do início da questão, a sensibilidade é em torno de 65%. Isso quer dizer que ecotranstorácico negativo não exclui endocardite. Se eu tiver outros critérios que me fechem o diagnóstico de endocardite, eu posso sim falar que é uma endocardite, não necessariamente tendo alteração ecocardiográfica. E aí vem uma parte que é a parte mais importante das questões que são cobradas de R3. Então, não tem jeito, isso continua caindo na prova. Por que continua caindo na prova? Cai para R1, cai para R3. E cai porque é difícil, e cai porque a gente tem que ficar pensando. E a diferença do R3 é que eles fazem como eu fiz no começo da aula. A gente põe uma história, um caso clínico, e vocês vão ter, no meio do caso clínico, que retirar os pontos que fecham critérios de Duke. Então, os critérios de Duke, a gente avalia 2 critérios maiores e 5 critérios menores. E eles foram criados exatamente porque é muito difícil de fazer diagnóstico de endocardite. Então foi uma maneira da gente padronizar um diagnóstico que é difícil. Qual que é o problema dos critérios de Duke? Com o passar dos anos, viu-se que existem outras maneiras de fazer diagnóstico de endocardite que não são só a maneira clínica. Inclusive, viu-se a necessidade de fazer uma exclusão de endocardite ou de se fazer uma presunção de endocardite com um diagnóstico provável e começar já o tratamento até que a gente consiga fechar o diagnóstico. Então, esses critérios de Duke, eles mudaram o nome para critérios de Duke modificados. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho agora. Primeiro, nós vamos ver a parte clínica da história, que são os critérios de Duke originais. Então, para eu falar de parte clínica, vamos lembrar quais são os critérios. Então, primeiro, vamos lembrar quais são os maiores. A gente está falando de 2 critérios maiores: alteração microbiológica e evidência de envolvimento endocárdico. Então, para eu pensar nos critérios maiores de Duke, eu preciso pensar em alteração microbiológica ou evidência de envolvimento endocárdico. Se eu estou falando de alteração microbiológica, então tem que ter cultura. E se eu estou falando de cultura, eu preciso lembrar das bactérias que mais frequentemente causam endocardite. Então, quem são elas? Streptoviridans, Staphylo aureus, Enterococcus são os principais causadores. Streptobovis é um strepto, né? Então, todos gram-positivos. E aí entra grupo Racec, porque é um fastidioso que aparece só aqui na endocardite, e é muito importante que as culturas, nesse caso, não tenham nenhum outro foco definido. Se, por exemplo, cresce um Streptoviridans, mas o paciente ele tem uma infecção de garganta, está lá com pus, está lá com secreção, provavelmente isso não vai ser considerado como um foco de endocárdio, ele vai ser considerado como foco primário a boca. Então, para eu dizer que este critério é um critério válido, eu não posso ter foco em nenhum outro ponto de onde possa ter vindo aquela bactéria naquele momento em que ela cresceu no sangue. Ah, mas no começo pode ter vindo da boca, ele fez um procedimento dentário, a boca estava em mau estado de conservação, tudo bem, mas eu não posso ter um abscesso naquele foco primário inicial. Às vezes eu posso manter as duas coisas, mas aí ele não vai entrar como um critério maior. Ele entra como um critério menor, sendo que eu vou ter infecção nos 2 lugares. Então, para que ele seja um critério maior, eu tenho que ter uma dessas bactérias que são as mais comuns, sem foco primário definido. Quantas culturas eu tenho que ter positivas, professor? Muitas vezes perguntam isso para a gente. Se eu tiver 2 culturas positivas de uma bactéria que seja típica, são suficientes. Ou, se eu tiver hemoculturas persistentemente positivas de um paciente com uma bactéria que normalmente não é causadora, por exemplo, vamos pegar um Staphylococcus epidermidis. Ele não entra aqui. Mas ele vem em várias hemoculturas, é feito 2, 3, 4, 5,
porque o paciente mantém febre e todo mundo acha, isso é colonizante, porque o epidermides mora na pele. Mas essa bactéria continua crescendo em outras hemoculturas, ela precisa ser considerada como um critério maior. Então, uma hemocultura persistentemente positiva de uma bactéria que não é originalmente uma das mais frequentemente causadoras, ela entra como critério maior. E tem mais um ponto. Para bactérias que são difíceis de fazer diagnóstico, como a Coxiella burnetii, é difícil da gente fazer diagnóstico por cultura, é um bicho que não cresce em cultura. Então, nessa situação, uma sorologia com título alto de GG, ele também é suficiente para ser um critério maior de possibilidade de ter uma endocardite. Então, esses são os critérios microbiológicos que a gente vai considerar. E na parte de acometimento endocárdio, aí entra o ecocardiograma. Então, o ecocardiograma com massa em válvula ou nas estruturas abscesso perianular, deiscência parcial nova de prótese valvar, tudo isso, alteração que existe no ecocardiograma é considerado como uma evidência de envolvimento endocárdico. Ou uma nova regurgitação valvar, onde antes não existia no exame prévio. Então eu tenho uma regurgitação nova que não existia, ainda que eu não tenha visto uma vegetação, que eu não tenha visto uma massa, precisa ser investigado e cuidadosamente avaliado, porque uma causa disso pode ter sido uma endocardite que já embolizou, que já saiu dali. Então esse é um critério maior que precisa ser considerado. Então existem dois maiores que vão ser sempre avaliados. E entre os menores, aí fica mais fácil. Por quê? Eu vou ter a febre, que é um critério sozinho, menor. Eu vou ter paciente com uso de drogas injetáveis, é um critério sozinho. Ou, na mesma condição, lesão cardíaca que exista que não existia antes. Isso é um critério maior, é um critério menor. Lembrando que a lesão cardíaca lá, nos critérios maiores, eu preciso ter uma lesão com vegetação. Aqui não necessariamente ela vai ser uma vegetação. Aqui ela vai ser uma lesão cardíaca que não existia previamente. Fenômenos vasculares, o nosso paciente tem fenômenos vasculares do início da aula. Fenômenos imunológicos, nosso paciente tem. Então, dos vasculares, embolia séptica, lesões de Janaway. Dos imunológicos, fator reumatoide, glomerulonefrite, nódulos de Osler, manchas de Roth. E os achados microbiológicos que não preenchem um critério maior. Por exemplo, eu tenho uma cultura só com Streptoviridans. Não preenche isoladamente um critério maior, mas entra como um critério menor. Eu tenho um Staphylo aureus que cresceu numa hemocultura, uma só, mas eu tenho um paciente que está fazendo febre, que tem outras alterações e que não fecha necessariamente os critérios maiores dentro desse ponto. Então, de novo, ele volta para cá, mas ele pode ser considerado como um critério menor. Então, nessas situações, eu preciso avaliar o caso clínico que vai ser dado para vocês na prova e ver quais são os pontos que o paciente se encaixa. Isso é importante, isso ainda é cobrado de vocês, isso é cobrado no R3 porque é difícil, porque muitas vezes você tem que ficar pensando para ver aonde entra, para ver aonde não entra, o que faz, o que não faz. Pensando no paciente do nosso caso clínico do começo dessa aula, ele tem duas hemoculturas que entram como um critério maior, ele não tem evidência de envolvimento endocárdico, então ele tem só um critério maior, e ele tem febre, que é um menor, ele tem fenômeno vascular, fenômeno imunológico. Então ele tem pelo menos 3 critérios menores. Ele não tem uso de drogas injetáveis como um critério, nem lesão cardíaca vista, e o achado microbiológico entrou no maior, não entra aqui no menor. Então ele tem um maior e 3 menores. E aí a gente faz a avaliação dos critérios de Duke modificados, e o critério clínico, ele está dentro dos modificados. Então, os critérios clínicos de fechamento de uma endocardite definitiva, eles são 2 maiores, 1 maior ou 3 menores, ou 5 menores. Então, o paciente do caso clínico do início dessa aula, ele tem um critério maior e 3 menores. Ele fecha diagnóstico de endocardite definitiva pelos critérios de Duke modificados, mesmo sem ter lesão valvar. E ele precisa, sim, de tratamento direcionado. Isso ficou claro? Então, a gente precisa pensar dessa maneira
e precisa entender para poder conseguir acertar isso nas questões. Mas, por que os de Duke modificados foram mudados? Porque eu não tenho só os clínicos. Eu posso ter, por exemplo, um critério patológico que me fecha o diagnóstico de endocardite. Por exemplo, micro-organismo que foi demonstrado em cultura ou em análise histológica de uma vegetação que foi retirada. Isso é um critério definitivo de endocardite. E eu tenho os critérios que a gente chama de prováveis. E aqui vira uma dor de cabeça para a gente, principalmente para a gente que é infectologista. Por quê? Às vezes eu pego um paciente que tem um critério maior e um menor só. Ou eu pego um paciente que tem 3 critérios menores só. Esse paciente ele tem uma endocardite provável. E isso me autoriza a começar um tratamento até que eu consiga fechar, até que venha o resultado das culturas, eu consiga fechar o tratamento de endocardite definitivo. Se passa uma semana, 3, 4 dias, esse paciente não fechou diagnóstico de endocardite definitiva e ele melhora espontaneamente em 3, 4 dias, isso não é endocardite. Isso deve ser outra causa e eu estou autorizado a suspender o tratamento. Então, o diagnóstico de endocardite provável, ele me autoriza a começar até fechar o diagnóstico, até completar os critérios para poder fechar um diagnóstico de endocardite definitiva, ou até que eu consiga afastar de vez a endocardite e eu diga que é uma endocardite rejeitada. Então, eu também posso chegar e falar, olha, eu não tenho critério nenhum de endocardite. Quais são esses? Diagnóstico alternativo sólido. Eu fiz um diagnóstico de um abscesso da boca. E esse strepto viridans veio de lá. Ele não veio do coração. O ecocardiograma é normal, eu não tenho fenômeno imunológico, eu não tenho fenômeno vascular, mas eu tinha, por exemplo, febre, que é um menor, e eu tinha o crescimento de strepto viridans em 2 hemoculturas, quer dizer, eu tinha um maior e um menor. Mas eu não fechei, porque eu fui lá e descobri que tem o outro foco. Então, nesse caso, vai ser uma endocardite rejeitada. Eu vejo ter uma resolução do quadro com 4 dias ou menos de antibiótico terapia. Isso não é endocardite. Endocardite demora para melhorar. Vai demorar uma semana ainda fazendo febre. Nenhuma evidência de endocardite na cirurgia ou necrópsia. O paciente vai para a cirurgia e não tem evidência de endocardite. Então, nessas situações, eu rejeito a hipótese de endocardite e eu estou autorizado, inclusive, a tirar o tratamento se o paciente evoluiu bem. Então, esses critérios, eles servem para nos ajudar numa infecção que é difícil e não necessariamente vai ser para confirmar, às vezes vai ser para retirar. Daí, isso vira um tiro no pé para o aluno que está fazendo prova de R3, porque algumas questões cobram isso aqui. Não necessariamente o diagnóstico, mas vão cobrar quando é que eu tiro, quando é que eu acho que é provável, quando é que eu acho que é rejeitado. Então, infelizmente, eu falo infelizmente porque você já tem tanta coisa para guardar, infelizmente vocês precisam entender isso daqui, e entender que em algumas situações essa tabela ela vai ser usada em provas para retirar tratamentos. E aí vocês têm que estar atentos com isso, tá bom? Bom, como é que eu trato o endocardite? Então eu posso fazer o tratamento empírico ou direcionado. Se eu estou falando de tratamento empírico, eu estou falando de uma endocardite baseado naquelas características que a gente discutiu lá no começo. Por exemplo, se eu tenho uma endocardite aguda numa válvula nativa, essa endocardite aguda sempre lembro de Staphylo aureus. Se é válvula nativa, é um bicho de comunidade. Melhor remédio para tratar estáfilo sempre é a oxacilina. Então, oxacilina é o remédio direcionado para tratar estafilococo. E por que a gentamicina entra junto? Porque a gentamicina, os aminoglicosídeos, são potencializadores dos beta-lactâmicos. Eles são sinérgicos. Juntos, eles são mais fortes. E eu consigo tratar uma bactéria num lugar onde é pouco vascularizado. As válvulas cardíacas recebem pouco sangue. Eu preciso dar tiro que vá conseguir agir de uma maneira bem efetiva e por longos períodos de tempo. Se eu tiver um paciente com endocardite aguda, num usuário de droga endovenosa, tratamento empírico, não cresceu nada ainda, lembrar do estáfilo de novo, oxa congenta. Se eu tenho uma endocardite subaguda num paciente válvula nativa, quem são os causadores mais frequentes?
Streptococcus é o mais frequente. Sendo o viridans o mais frequente e o bovis, ele entra na história. Se é subaguda, o enterococo também tem que estar junto. Então, nesse caso, eu vou direcionar o meu tratamento para strepto e enterococo. Só que é válvula nativa, é de comunidade. Então, eu vou dar penicilina G cristalina ou ampicilina, né, com gentamicina. De novo, a gentamicina entra como um sinérgico ao beta-lactâmico. A PNG cristalina ou ampicilina conseguem matar os dois, tanto o enterococo quanto o strepto, viridans ou bovis. Se eu tiver uma endocardite aguda ou subaguda com embolização, se eu tenho êmbolo, aí geralmente isso ou é estáfilo ou é strepto. Porque o estáfilo, por ser muito agressivo, e o strepto, porque ele fica ali longos períodos e vai jogando devagarzinho. Então, nessa situação, se eu tiver embolização, não dá para tratar só strepto, nem só estáfilo. Eu vou tratar com oxa, porque a oxa pega o estáfilo, com PNG cristalina, que pega o strepto, e vou dar o aminoglicosídeo mais uma vez para poder potencializar, fazer o sinergismo. Se eu tiver uma situação de uma endocardite em prótese valvar, num paciente que tem menos de 1 ano de prótese, porque se ele tem mais de 1 ano, eu trato como subaguda. Mas se ele tiver menos de 1 ano, eu preciso pensar principalmente em Staphylo aureus e os coagulase negativas. Só que nesse caso, o meu Staphylo aureus ou meu coagulase negativa, ele tem uma chance muito grande de ser meticilino resistente. O que é o Staphylo meticilino resistente? É aquele que fica resistente à oxacilina. Então guardem, melhor droga para tratar estáfilo sempre é a oxacilina. Sempre, mesmo numa infecção hospitalar, desde que eu tenha cultura mostrando sensibilidade à oxacilina. Empiricamente, se eu vou dar tratamento para MRSA, que é o Staphylo aureus meticilino resistente, obrigatoriamente eu dou Avanco. Porque aí eu tenho uma chance de ter resistência à oxa e um risco de falhar. Então, o ideal sempre é eu ter a cultura positiva, mas empiricamente eu dou Avanco. Como a Avanco é um glicopeptídeo, ela age de uma maneira menos efetiva na válvula do que a oxacilina. Então, se eu dou Avanco nesses casos, eu vou dar o aminoglicosídeo para tentar potencializar ela, mas eu vou dar também a rifampicina, porque a rifampicina ela vai ajudar o time a funcionar, porque só a Avanco ela não é tão legal para a válvula cardíaca como a oxacilina é. Aí, se for um tratamento direcionado, bom, se é direcionado fica mais fácil. Strepto, pene congenta, enterococo, ampicilina congenta, e agora a gente tem em pacientes que não podem usar aminoglicosídeos, por exemplo, vozinhos, que vão piorar muito a função renal, existe a possibilidade de dar ceftriaxona com ampicilina, que funciona também para tratar o enterococo. Staphylo aureus, oxa congenta, e MRSA, Staphylo aureus meticilino resistente, Vanco, Genta e a rifampicina pela pouca ação. Difícil? Não é. Nós estamos falando de gram-positivos principalmente, e nós estamos falando de situações muito específicas, muito direcionadas. Então não precisa chorar por causa disso, porque não é difícil. Só prestar atenção que vocês não vão errar. Tá certo? Quais são as indicações de cirurgia na endocardite? Muito bem, essa é uma pergunta que vez ou outra cai para vocês e que frequentemente nos perguntam quais são as indicações de cirurgia. Então, o protocolo brasileiro ele não existe de uma maneira bonitinha, né, da sociedade brasileira, e a gente acaba seguindo as recomendações da American Heart Association secundárias a isso. Então, as indicações cirúrgicas, insuficiência cardíaca moderada grave por disfunção valvar, deiscência parcial instável de válvula prostética, bacteremia persistente apesar da terapêutica. Como que a gente define isso? Mais de 7 dias de febre, mesmo com a terapêutica adequada. Endocardite por Staphylo aureus em válvula protética, com complicações intracardíacas, faz alguma lesão ou de cordoalha ou de parede mesmo. Febre persistente por mais de 10 dias em endocardite de válvulas prostéticas com hemoculturas negativas, endocardite fúngica, em geral ela não vai resolver, e endocardite de válvula prostética também a gente faz. Extensão perivalvar da infecção, endocardite por Staphylo aureus refratário, vegetações grandes acima de 10 milímetros, imóveis com risco de embolia,
e febres persistentes por mais de 10 dias com válvulas negativas, endocardite refratária ou recidivante por bactérias altamente resistentes. Essas indicações, elas entram como possíveis de cirurgia, então não necessariamente obrigatórias. Já as anteriores, elas entram como indicações que são mais prováveis de serem realizadas. De uma maneira geral, a gente precisa lembrar de um paciente que piora a insuficiência cardíaca, de um paciente que faz alteração por bactéria mais grave, como o Staphylococcus aureus, e de um paciente que mantém a bacteremia apesar do tratamento. Alguma coisa está errada. Então, ele está fazendo febre, ele está mantendo bacteremia, alguma coisa está errada. Essas situações são as de fazer cirurgia. E aí vem uma segunda pergunta que está muito atrelada da cirurgia. Quem tem risco maior de fazer endocardite? Então, em 2017, essas recomendações elas tiveram algumas mudanças, né? E as válvulas cardíacas prostéticas, incluindo as próteses implantadas transcatéteres e homoenxertos, elas têm risco de desenvolver endocardite. Os pacientes que têm material prostético utilizado para reparo de válvula cardíaca, tais como anéis de plastia e cordoária. Os pacientes que têm endocardite infecciosa prévia, já teve uma vez endocardite, sempre vai ter risco de fazer endocardite e a gente precisa abrir o olho. Doença cardíaca congênita cianótica não tratada ou cirurgicamente tratada, mas com shunt residual. Então, pacientes que tenham doenças cianóticas de uma maneira geral, transplante cardíaco com regurgitação da válvula devido à válvula estruturalmente anormal. Então, nessas situações, o paciente ele tem um risco maior de desenvolver endocardite. Observe, prolapso mital não está aqui. Mesmo nas cardiopatias congênitas, a gente precisa lembrar das cianóticas que têm shunt. Elas é que vão ter um risco maior de ter complicações. E aí, quem que vai precisar de profilaxia? Aquele perfil de paciente, que é o paciente que a gente chama de alto risco, com qualquer procedimento que envolva manipulação de tecido gengival. Então, os pacientes que têm aquelas condições que vão fazer uma simples tartarectomia com limpeza e com manipulação de gengiva ou alteração periodontal, eles precisam de profilaxia. Então, não precisa ser uma extração dentária, não precisa ser um implante. Qualquer coisa que vai mexer em gengiva, naquele paciente que a gente chama de alto risco, que tem aquelas alterações, eu já vou fazer a profilaxia. Então, um exemplo, extração dentária, drenagem de abscesso dentário, procedimento da mucosa oral, como uma limpeza, por exemplo, ela já vai ter, às vezes, uma manipulação de gengiva e vai ter risco de fazer uma bacteremia com grande quantidade de estrépito caindo na corrente sanguínea. Como é que a gente trata? A gente faz a profilaxia com amoxicilina, geralmente é feito com 2 gramas em dose única, 1 hora antes do procedimento. Né? Posso usar ampicilina IM se o paciente estiver com dificuldade de engolir, e nos alérgicos posso usar clindamicina para fazer. Então não é todo mundo que precisa de profilaxia, mas naqueles de alto risco, a chance de precisar de profilaxia é maior para qualquer procedimento dentário simples. Outro ponto que é importante, não fazemos mais profilaxia em pacientes que vão fazer colonoscopia, que vão fazer manipulação de trato urinário. Isso não tem mais indicação, só em procedimentos dentários e só para aqueles pacientes de alto risco. Certinho? Então, de uma maneira geral, a ideia era trazer as características principais baseadas naquilo que mais cai em provas para vocês, para dar uma relembrada num assunto que todo mundo já conhece, mas que, vez ou outra, acaba dando uma rasteira na gente. Estou à disposição para perguntas e a gente se encontra numa próxima aula. Grande abraço.